Então, pessoal, a gente está começando a gravação aí agora, tá? Essa é a nossa quarta aula do curso de Ciência de Dados. Tá? O tema vai ser pandas. Vou até trazer o microfone um pouquinho aqui mais para perto. Espera aí, só um segundo. Vocês estejam... Estão me ouvindo bem? Só consegue me confirmar aí, por favor? Tem algum ruído no microfone, alguma coisa assim? Eu estou com o ventilador ligado aqui, às vezes. Tudo certo? Não, aqui. E aí a ideia, pessoal, como a última aula a gente falou de NumPy, é trazer essa outra perspectiva de manipular dado, que é com pandas, né? O NumPy tem mais a ver com a parte matemática do dado. Então pensa no sentido de matriz, né? Enquanto o pandas já é mais no sentido de tabela, tudo bem? Eu acho que fica claro para vocês que os dois dados normalmente têm a mesma cara, né? Então você pensa uma matriz, uma tabela, normalmente tem o mesmo formato em algum sentido. Só que uma tabela às vezes tem coisas, né, e funcionalidades que uma matriz não tem, e o contrário também vale, né? Você nunca inverteu uma tabela, mas você já inverteu uma matriz. Mas você também nunca filtrou uma matriz, você já filtrou uma tabela. Então tem esses. Oi? Alguém, eu não sei se só ouviu um ruído aí. Se for alguma coisa, pode falar, fica à vontade. Enfim, e aí mais ou menos por isso que a gente tem essas duas maneiras principais de operar dado em Python. Eu, em particular, eu sou um defensor do Polars, né, que é uma alternativa ao Pandas, mas eu não poderia fazer um curso de ciência de dados com vocês sem falar de Pandas, tá? É super importante. E, enfim, essencialmente isso, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar aqui. Beleza. Ó, então, como eu comentei, ó, o NumPy ele é excelente para álgebra, né, que é a ideia de você operar essas matrizes. Mas quando você tem dados de verdade, por exemplo, colunas heterogêneas são de valores diferentes, de tipos de valor diferentes. Então, você tem uma coluna que é nome, você tem uma coluna que é idade, e aí você tem uma coluna que é peso, você tem uma coluna que é data. Então, enfim. Valores faltantes também. Então, às vezes, você tem colunas com, enfim, que tem valores opcionais, por exemplo. Também, né? E, enfim, como comentei toda a estrutura de tabela, né? Você pode pensar no Excel, por exemplo, né? Que é o que normalmente vem à mente aí quando se fala de tabela. Né? E aí, qual é a coisa legal, né? O Pandas, ele aproveita algumas coisas do NumPy por trás, tá? Não tudo, mas algumas coisas sim. O Pandas, ele é muito mais lento do que o NumPy para fazer álgebra, tá? Então, tem como você, essencialmente, fazer as mesmas coisas que faz o NumPy com Pandas, usando aquela notação de matriz e tal, só que vai ser infinitamente mais lento, porque o NumPy é muito mais eficiente para esse tipo de coisa, tá? Tem suporte a dado faltante, que é interessante. Lê vários formatos de arquivos, né? O NumPy ele salva enfim, um ponto .np lá, né? Ou um ponto .npz, né? Que seria com npload, né? Vocês já fizeram isso, npsave e npload, que é um arquivo do formato NumPy. Já o Pandas ele vai ler CSV, que é Comma Separated Values, né? Que são aquelas tabelas de texto separados por vírgula, mas também vai ler arquivos Excel, SQL, né? SQL, que é linguagem de banco de dados. JSON, que a gente ainda vai falar de banco de dados, a gente vai usar Pandas ainda, tá? JSON também, né? Que é JavaScript Object Notation, se não me engano, né? Que vocês já devem conhecer, que é essencialmente o dicionário do Python, tudo bem? E você quer, por exemplo, você tem duas tabelas, uma que tem a idade e o peso, e a outra que tem. Perdão, né? Por exemplo, uma que tem o nome e peso e outra que tem o nome e idade. Você quer juntar as duas tabelas, né? Só que aí a ordem dos nomes está trocada. O que você pode fazer? Você pode usar uma operação de merge, por exemplo, né? Que você quer juntar as duas tabelas. Né? Que a gente chama de join também, né? Ok? Então, essencialmente, né, isso aqui é a dica. Normalmente, você manipula o conjunto de dados com pandas ou polars ou alguma coisa equivalente a isso, e depois faz as contas com NumPy. Então, o pandas, ele te dá dois objetos, tá? Que são importantes. Que é o series, que seria essencialmente uma coluna, uma series, tudo bem? Tá aqui até uma coluna na tabela. E o data frame, que seria índice e colunas, tudo bem? Então você tem um índice e várias colunas. Eles têm essas duas classes aqui. Uma é o pd.series e o outro é o pd.dataframe, tudo bem? Então,
Vocês já devem ter se deparado com isso antes, mas é importante que algumas coisas que você faz com data frame não funcionam com series e vice-versa. Então, eu vejo muita gente tendo dificuldade, às vezes, porque não entendeu essa diferença aqui. Tá? Você tem dois objetos que são diferentes, tá bem? Se você pega um data frame, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Eu acho que eu consigo desenhar com... Esse daqui é melhor. Se eu tenho um data frame, por exemplo, DF, né, aqui. Eu quero que fique fixo. Se eu tenho um data frame, por exemplo, e eu pego... Show. Ele não apaga. Se eu pego uma coluna, por exemplo, vamos supor que eu quero pegar idade, né? Idade. O que ele vai me retornar é um series. O que é diferente de se eu venho aqui. Nossa, é muito difícil fazer. Eu acho que eu contei essa história para vocês, né? Mas eu tinha uma mesa digitalizadora, né? Que é aquelas que você escreve assim, né? E passa para o computador. E aí eu percebi um colega na FGV, só que ele saiu e nunca me devolveu. E eu tô dando como perdida ela. Tô pensando se eu compro outra ou não. Mas se eu pego, por exemplo, um DF e passo idade dentro de outra lista, isso aqui agora vai ser um data frame, beleza? Um data frame de uma coluna só. E aí tem operações diferentes que você consegue fazer com um e com o outro. Então é importante saber essa diferença. Também eu vejo muita gente errando nessa pontuação aqui agora. Tá? Beleza. Então, por exemplo, você pode criar uma series com uma lista, né? Por exemplo. Então você pode vir aqui. Peraí, tá rabiscando também. Deixa eu voltar para o conteúdo. Isso. Você pode voltar aqui, né? Você pode pegar uma lista e ele vai criar uma series. Você pode botar a lista, pode botar também qual seria o índice, né, desse. Então pode ser o 10 vai ser o A, o 20 vai ser o B e o 30 vai ser o C. Enfim. Então pode ser a partir de um dicionário. Então você pode, por exemplo, ter esse tipo de estrutura aqui, beleza? Aí vai ser inteiro, índice, né, e valor. Chave e valor. O índice pode ser inteiro, string ou datetime. Então, essencialmente, tá, uma coisa que é importante vocês entenderem. O índice normalmente são coisas imutáveis, né? Então, uma lista não pode ser um índice porque uma lista não é um objeto imutável. A lista em si, o objeto lista, né, não muda quando você... Aliás, ele muda internamente, mas é o mesmo objeto. Essa é a diferença. Você consegue adicionar e tirar itens dele. Então, é um objeto mutável. Beleza? Já uma string, apesar de você poder fazer diferença, tipo, você pode, sei lá, concatenar a string, por exemplo, você pode fazer operação, assim como você pode fazer operação de dia inteiro, né? Mas ele por si só não muda, né? Ele é um valor, né? O 2 é o 2. Se eu adiciono 3, vira 5, que é outro valor. Já uma lista não, né? Se eu tenho 2 itens numa lista, adiciono um terceiro, é a mesma lista, né? Só que com mais uma coisa, entendeu? É isso que é a diferença que ela é sutil, beleza? Então, por exemplo, com o Siri você pode tanto usar o rótulo para pegar o valor, né? Nesse caso, funciona igual um dicionário, tá? Ou pela posição iLock, né? I de inteiro, né? E L de localização, beleza? Então, o 1 é o segundo, né? Como você sabe. Pode pegar mais de um. E pode pegar de um para o outro, né? De um até o outro, por exemplo, né? Então, isso daqui é um problema, você pegar e usar tipo, S1 direto. Então, você ou usa o lock, que é para pegar o rótulo, ou o iLock, tudo bem? Nesse caso, como o seu índice é uma string, isso daqui não é ambíguo. Mas quando é um inteiro, é ambíguo. Tá? Então é zoado. Não faça isso. Eu ainda faço porque eu sou old school na época que isso não era legal. Mas vocês estão aprendendo, já façam isso, beleza? Então, mesma coisa. Você pode fazer as operações igual num Py, beleza?
e tem essas operações. Então, soma, média, descrição, né? Ele já dá tipo média, variância, tal, média de padrão, imagino. E ele alinha pelo índice de operar, e os índices incompatíveis geram not a number, né? Que é o NAN, né? Que é um valor que não é um número, beleza? Um dado faltante. Então, coisas que você pode fazer. Você pode fazer s.isNA, ele normalmente a gente tem uma tradição na programação que todo método, toda função começa com is, né? Que é essencialmente né? Só que em inglês você deve saber que quando você começa com um verbo, a frase você está perguntando, né? Então, tipo, is, tananana, é uma pergunta, né? Então, é que no português a gente não tem essa mesma estrutura, né? Posso afirmar, né? Tipo, é sim, né? Que é uma afirmação. Mas, por exemplo, você pode, em inglês, você poderia falar, tipo, is that so, né? Tipo, e so that is seria afirmação, né? Então, quando você começa um método com is, é uma pergunta. Então, is NA, esse método aqui, tá meio que perguntando se é um NaN, né? Ok? Então ele vai retornar uma máscara. Nesse caso aqui, ele retornaria um negócio que seria tipo false, true, false, true. Sacou? Já o drop NA, ele vai tirar o que tiver, o que nesse caso passasse nessa aqui com um true. Então, nesse caso, o negócio seria 1, 3. Fio NA, ele substitui o NA por um valor. Então, nesse caso, seria a mesma lista. 1.0, 0, 3.0, 0. E o fio NA com a média, essencialmente você tira a média dos valores e substitui aqui. Que são maneiras, tudo bem? O sum e o min ignoram o NA por padrão, tudo bem? Mas essa é uma boa ideia, tá? Sempre verificar quantos dados NA você tem. No R, né, é is underline NA, se não me engano. Então tem alguns problemas aí de underline, falta de underline. Beleza? Faz sentido, pessoal? Até deixa eu só dar uma olhada aqui no seu. Meu relógio está descarregando, eu vou colocar o relógio para carregar aqui enquanto estou dando aula aqui. Não preciso do relógio. Cara, a gente evolui para desevoluir, né? Porque eu uso relógio desde quando eu sou criança, né? Quando eu era criança. Eu sempre gostei de relógio. Eu tinha um relógio laranja, horrível, tipo esportista. Mas eu usava ele todo dia na escola, assim, desde os, sei lá, 10 anos, 11 anos. O padrasto me deu. E aí, depois eu comecei a usar um relógio normal. Era um Tecnos, né? Não sei se vocês conhecem de relógio. Mas é um Tecnos, assim, um relógio barato, né? Simples. Eu usei ele por bastante tempo. E foi o último relógio normal que eu usei, porque depois eu comprei uma Mi Fit 3, assim que saiu, Mi Band 3, né? Mi Band 3. Eu tinha o Tecnos mais simples que tinha, mas gostava. Eu ganhei de presente, né? De uma pessoa que não era da minha família, inclusive. Mas aí depois eu tive uma Mi Band 3, que, cara, essa Mi Band 3, assustadora, porque eu comprei ela em 2019 ou 2018, assim que saiu, de uma pessoa que comprou da China e comprou uma outra, tipo assim, no meio tempo. Tipo, vi uma outra promoção, uma outra pulseira, né? E aí me vendeu, assim, foi tipo R$ 80. Foi muito barato na época, né? E aí eu comprei ela por R$ 80 e ela ficou comigo, tipo, 6 anos, sabe? Uma parada assim. Até o dia, isso foi em 2023. Então, tá bom, não foram 6 anos, foram tipo 4 anos e pouco. Né? R$ 80, 4 anos, né? E aí,
ela morreu, né? Tipo, do dia pra noite, assim. Não, ela continuou funcionando, inclusive, eu acho. Só que ela perdeu a prova d'água. E eu tomar banho, ela dava problema. Aí eu falei, quer saber? Eu vou aposentar ela, comprar uma nova. Aí eu comprei uma da Amazfit. Era uma Amazfit, qualquer coisa da Silva. Enfim. Eu nunca me arrependi tanto, porque ela estragou. Tipo, o touch parou de funcionar em 4 meses, alguma coisa assim. E eu fiquei de luto, assim. Eu fiquei muito triste, né? E aí eu fiquei um tempo sem relógio. E aí minha vida desandou inteira, porque pela primeira vez em, sabe, 10, 12 anos eu não tava usando relógio. E aí foi quando eu comprei essa daqui numa promoção, que é uma Galaxy Fit 3, né? Que eu acho que é um relógio ok, né? E aí volta naquele ponto que eu comentei, né? A gente tem que carregar o relógio, né, cara? Maluquice, né? Enfim. Porque vocês sabem, né? Tem relógio automático, né? Relógio que sozinho ele anda para sempre, né? Tipo, é muito louco. Enfim. Os analógicos, exatamente. Tem analógico digital, né? Com bateria, né? Mas tem os que você tem que dar partida, né? E aí ele vai, né? Enfim. Continuando. Então, por exemplo, você pode aplicar funções com o apply numa série, por exemplo. Então por exemplo, você pode fazer o strip, né? Alguém lembra o que o strip faz? Hein? Cadê? O Almir não tá aí hoje para salvar vocês, não. Tô esperando. Esse aqui é o método de string que tem no Python. Né? Se você no Python padrão, se você tiver uma string, então, por exemplo, se tiver uma string, tipo, eu, eu coloco ponto strip, o que ela faz é o que a Mariana e o Gustavo acabaram de falar, que é corta os espaços em brancos. E a mesma coisa vale aí, no caso, tem o str strip, que é a mesma função, tá? Você pode ter o objeto str no Python, strip, e aí você passa a string aqui dentro, certo? São duas versões da mesma função. E aí você pode simplesmente aplicar ela no seu data frame aí, tá? E só que você também tem dentro da série, você tem um ponto str, que é isso aqui. E aí isso daqui já é vetorizado, né? Que eu já comentei com vocês, inclusive o último exercício foi sobre isso. Então, as operações de str e de datetime também, tá? Eu sugiro que usem direto já assim, ao invés de fazer um apply genérico. O apply, gente, é só se você quiser fazer uma função específica. Se já tiver implementação do Pandas, use a do Pandas. Beleza? Então, para você criar um data frame, você pode criar a partir de um dicionário, né? Que seriam várias, né, enfim, várias colunas. E aí a diferença disso para a série, né? Que a série seria tipo cada índice, cada valor, né? Só que nesse caso, o índice está sendo criado automaticamente aqui, né? E aí, isso aqui é uma tabela, né? E aí você vai ter nome, idade e nota. Então, nome, idade, nota. Idade da Ana,
Idade da Ana, idade do Bruno. Esse software aqui é esquisito, cara. Eu tô desenhando e ele tá passando, mas tudo bem. E ele não tem um botão de limpar, cara. Isso é muito esquisito, na realidade. Remove Shadow. Aí eu tenho que vir dando Ctrl Z pra apagar. Que legal. Eu acho que ele apaga. Ele tira a sombra do marcador. Não sei. Ok. E aí, você lê um CSV dessa maneira aqui, tudo bem? Read underline CSV. Nota que antes não tinha underline no negócio, agora tem underline, é um problema sério, tudo bem? E você salva um CSV dessa maneira, e normalmente você não vai querer que ele coloque o índice também, tá? Então, porque senão vai ficar uma coluna 0, 1, 2, você não precisa disso, né? E tem coisas legais que você pode fazer com o DataFrame, que é ver os tipos das colunas, o shape dele, os primeiros itens, algumas informações dele. E aí, essencialmente, ó, foi aquilo que eu comentei. Isso daqui vai retornar o series. Mas se você passa uma lista dentro do colchete, é um data frame também. Mesma coisa. Lock e iLock, né? O ponto lock. Aqui no caso está pegando a linha pelo rótulo. Então, porque aqui o índice é inteiro, né? Então, o lock é o primeiro. Aqui o primeiro e a nota, então estou pegando a nota do primeiro. E eu posso usar o iLock para pegar a segunda coluna, independentemente de qual seja. Tudo bem? E você pode fazer esses filtros também igualzinho no Python, só que vocês estão notando que tem uma diferença sutil. No Python a gente usava tipo só 0, 1, taraná. Aqui a gente está usando o nome da coluna, né? E você pode usar ponto também, tá? Em alguns casos. Eu acho que nesse caso aqui talvez não, mas você pode usar tipo df.nota, por exemplo. Né? Aqui, viu? Aqui tem até a atenção aquilo que eu comentei. Ó. São objetos diferentes, beleza? Vocês já viram isso no Mac, né? Quando você balança assim, o mouse fica grandão. Enfim. E você pode criar colunas novas simplesmente dessa maneirinha aqui. Então você faz tipo df aprovado, igual df nota maior ou igual a 7. Então você criou aí já a coluna, que é quem foi aprovado ou não. E você pode fazer a nota normalizada, por exemplo, que pega a nota, subtrai o mínimo, divide aqui, né? Divide aqui. Isso aqui é só para quebrar a linha, tá? Divide pelo range, né? Pelo máximo menos o mínimo. E você pode criar, enfim, regras pela coluna também. Né? Então, tipo, nota apply, tarará. Ou você pode fazer no DF inteiro, e aí o que vai receber aqui é a linha, beleza? E aí, se da linha, você pega a coluna que você quer. Perfeito? E aí, nota que aqui ele botou o eixo, tá? O x0 opera sobre as linhas, o eixo 1 opera sobre as colunas da linha, né? Até aqui eu acho que talvez esteja errado, inclusive, porque aqui eu tô pegando o row, né, com x1. Enfim, vale a pena conferir. Desculpa. Bugegei aqui. Né? Então, por exemplo, normalmente uma coisa que acontece é você ter IDs, né, identificadores para as suas entradas, né? Isso é uma parte da teoria de banco de dados que eu vou falar com vocês eventualmente, tá? Então pensa nessa tabela aqui, que você tem duas tabelas, uma com o aluno 1, 2 e o 3, e tem o nome deles, e outra tabela que tem as notas do 1, 2, do 4 e 8, 7, 9. Você quer fazer uma tabelona só. Quando você faz isso daqui, ele vai fazer um inner join. Alguém tem algum chute do que seria esse inner join? Qual seria o resultado?
Ó, eu tenho essa tabela aqui que tem nome. Peraí. Essa aqui que tem os nomes. Essa aqui que tem as notas. Eu fiz um inner join aqui, que é o padrão. Que é o pd.merge, alunos e notas. Aqui vai sair uma outra tabela. Quem que vai estar nessa tabela? Aqui eu tenho 3 valores, 3 linhas, aqui eu tenho 3 linhas. Quantas linhas vai ter no inner join? E aí? Isso, 2 linhas. Vai ser só o 1 e o 2, porque é o que tem informação completa. E aí aqui vai estar tipo A, B e 8 e 7. Pronto. Já o left join, já que o alunos é o left, e aqui ia ter passar até o 3, C, e não ia ter nota. Se fosse um outer join, ia entrar aqui o 4, e aqui não ia ter nome, ia ter a nota dele. Se um full join, no caso. Né? Ok? E aí, tem esses agrupamentos, né? Que são coisas que são interessantes de você fazer com Python, né? Que é difícil de você fazer em outros programas. Então, por exemplo, eu pego o meu data frame lá, junto por turma. Então, eu crio essencialmente cada linha vai ser uma turma. E aí eu calculo a nota média. Então, nesse caso aqui, se eu tenho uma tabela que tem nome, turma e nota, ele vai me retornar uma tabela que tem turma e nota, média. Mesma coisa aqui, só que vai me retornar média, desvio padrão e quantidade de alunos, por exemplo. E aí você pode, enfim, fazer coisas mais complexas, né? Por exemplo, você pode agrupar por turma e alunos aprovados, ver quantos foram e qual foi a média de cada um. E aí que você está dando um nome para as colunas. Tudo bem? Então, a ideia do grupo by é você separar os dados, aplicar uma função de agrupamento, tudo bem? Você tem que, seja contar, seja média, seja máximo, mínimo, alguma estatística, né? E combinar esses resultados, tudo bem? E aí, aqui vai a mesma ideia, né, do STR. Então, você pode pegar, deixar minúsculo, retornar uma máscara se contém Silva ou não, trocar todos os doutores, tirar os doutores, no caso, né? Você pode usar regex também, que não está usando no caso. E tem o daytime, que é uma coisa super importante, tá? Quando você vai fazer gráfico, para ele considerar uma linha, por exemplo, se você tem dados que são temporais, você quer plotar, é importante que ele use o tipo datetime, porque se você usar, tipo, número, texto, qualquer coisa que seja, na hora de plotar o eixo X vai ficar esquisito, porque não vai ser ao longo do tempo, vai ser como se fosse pontos, né, o que é ruim. Ah, isso aqui é interessante, né? Eu até acho que eu vou pegar até um exemplo aqui para vocês, deixa eu mostrar. É que não é fácil de explicar, eu vou.
Vamos lá. Eu vou explicar primeiro, depois eu mostro o foto para vocês. Essencialmente, pensa que você tem uma tabela que... Deixa eu pegar aqui o... Você tem uma tabela que aqui nesse caso está aluno, nota, aluno, disciplina e média. Ok. Caramba, como é que eu vou explicar isso para vocês? Essencialmente, o que você faz é transformar as colunas em entradas da linha. Melhor mostrar a foto para vocês. Então deixa eu mostrar aqui. Que é uma operação que chama pivotamento, tá? E tem o contrário, que seria transformar em long, que é o melt, no caso, né? Exatamente, é o melt, que é o white to long, exatamente. Então, vou mostrar aqui para vocês. Então, ó, vamos lá. Vou voltar aqui na realidade. Ó, o pivotamento é quando você escolhe um valor que vai indexar o seu dado. Então, pensa que você tem essa estrutura aqui, ó. Tá vendo que o bar está repetindo? Eu tenho, ó, o 1 tá A, o 2 também tá em A. Você pode usar essas categorias de coluna. E aí, o seu índice também está repetindo, ó. 1, 2, tá vendo? Então, ao invés de você ter essas repetições aqui, que às vezes é bom, tá? Você ter isso daqui, mas às vezes você não quer. E aí você agrega de alguma maneira, porque você concorda aqui pro 1, A, tá 1 aqui, por exemplo. E aí você tem que escolher um valor, né? Então pensa que eu estou mapeando essas duas colunas com eixos, né, como eixos, para esse terceiro valor, que seria a terceira dimensão. Então, o índice seria aqui, essa dimensão, é o full, aqui nesse caso. As colunas, o bar. E aí você cria essa estrutura. Aí vai ser, ó, o 1A é 1, o 1B é 2, e assim por diante. Beleza? Ficou claro? Sim. Então, nesse caso aqui, ia ser... É que vocês não estão vendo mais o slide, mas no caso nosso seria esse quadradinho que seriam as notas, certo? Porque pensa que aqui seria por exemplo, o bar, né, poderia ser a disciplina, que repete. Então, você tem o nome do aluno, você tem a disciplina dele, certo? E aí você poderia ter os alunos nas colunas, e aí, aliás, os alunos nas linhas aqui, né? E nas colunas as disciplinas e aqui as notas deles, por exemplo. Faz sentido, né? Não precisa ser disciplina, pode ser prova, por exemplo. Ok? E aí o contrário, que é white to long, é essa estrutura aqui. Então, pensa que por que ó, aqui tem John Doe, Mary Bull, mas vai você ter John Doe e Mary Bull de novo. Por quê? Porque ao invés de eu ter duas colunas, height e weight, né, que é altura e peso, eu vou ter uma coluna variável, que vai me falar qual é a variável, e aí coloco o valor aqui, que é mais ou menos essa estrutura aqui de cima, entendeu? Porque você está falando uma turma aqui, então a disciplina, e aqui seria a nota, né, por exemplo. Então, é meio que operação contrária, tudo bem? E aí você tem que escolher duas colunas que vão preservar, né? Que vão identificar. Não precisa ser duas, na verdade. Você pode usar, tipo, N-1, né? Tipo, colunas, né? E aí você cria essa coluna aqui com repetição, né? Essa coluna variável com repetição. Mas aí é bom em alguns casos que você precisa dessa estrutura aqui. Faz sentido também? Ok.
Beleza, pessoal. Deixa eu ver aqui. Ok. Aqui tem um problema, né? Por exemplo, eu criei uma coluna aqui, tudo bem? Que é se a nota é maior que 7, tudo bem? E aí eu peguei o subnota e mudei para 10. Qual é o problema aqui? Ele está levantando esse erro aqui, né? Erro não, né? É um warning, né? Por que vocês acham que isso está acontecendo? Aqui o sub é um filtro, beleza? Estou pegando o data frame inteiro, tudo bem? Só que só as linhas que atendem essa condição aqui. E aí, dentro dessas linhas, que é um outro objeto que eu criei, que é o sub, eu alterei uma delas, o valor, por exemplo. E aí ele reclamou. Por que você acha que ele reclamou? Okay? Quero pelo menos tentativas aí de por que ele reclama. Porque vocês precisam criar a intuição aí por trás do que está acontecendo. Então, o problema que acontece é qual? Quando eu faço isso daqui, esse objeto que eu criei, sub, ele é exatamente o pedaço do dataframe. Ele não é uma cópia. Tipo, pensa que ele é exatamente como se eu estivesse olhando só para esse pedaço aqui, por exemplo. E aí, se eu altero ele, eu altero o dataframe original, o DF. Mesmo usando variáveis diferentes. Você vê, não tem nada de DF aqui. Só que o sub é um pedaço do DF de verdade. Não é uma cópia. Quando eu venho aqui e faço essa copy, aí eu crio uma cópia. Isso acontece com lista também, pessoal, tá, em Python. Isso é uma questão de estrutura de dados, né? Porque, no caso, a gente, é só um ponteiro, né? Isso daqui. É um ponteiro para o mesmo objeto, para um pedaço de um mesmo objeto. Tudo bem? Faz sentido? Ok. E aí tem enfim, essa estrutura aqui de limpeza de dados. É você olhar os tipos, você vê quantos NA tem por coluna, você vê quantos duplicados tem, uma descrição aí estatística aí dos dados, né? Qualitativa, quantitativa. E aí você pode tirar entradas duplicadas, pode, enfim, tirar o NA só de um subset, por exemplo.
né? Então, só tirar se tiver faltando o dado em alguma das colunas, por exemplo. Pode ser, sei lá, o CPF. Se está faltando o CPF, não vou fazer nada. Mudar os tipos de dados, pode escolher, enfim, dessa maneira aqui. S-type também. Por exemplo, você pode pegar as colunas e mudar todos os nomes das colunas. Né? Esse aqui são os nomes das colunas, pode mudar eles. Que é uma série, tudo bem, é o nome das colunas. E aí você pode usar isso para, por exemplo, deixar todas as colunas minúsculas, padronizar o nome das colunas, por exemplo. Que aí você, enfim, tem um padrão aí para o nome das colunas. Ter nome bom de coluna é uma coisa inteligente, tudo bem? Porque, por exemplo, você pode fazer um for. Tipo, vamos supor que você tem duas coisas que você está fazendo. Você está fazendo, tipo, cidade. Não sei se cidade é a palavra certa, né? Mas vamos pensar em. Vamos pensar que é jogo de futebol. Então você tem tipo duas tabelas. Um que é casa, que é quando ele está jogando em casa. Um que é fora. E aí você tem três times: Botafogo, Flamengo. Não vou botar Flamengo, não. Fluminense e Palmeiras. Beleza. Boa. Aí, você pode fazer lá no seu for, você pode fazer um for nas combinações, certo? Então, nesse caso, seria 6. Que aí seriam as. Ou você pode fazer só numa subcombinação, né? No caso e fora do Botafogo, por exemplo. Aí você pode ter as suas colunas sendo tipo casa, underline, né? Ou tipo, né? Underline time. Que facilita você fazer alguma iteração, um acesso, né? Ok? Beleza. Isso aqui é super importante, porque isso é uma coisa que o pessoal lá do R faz muito, que é você encadear todas as operações. Assim, um porradão de operação. E aí você usa o parênteses, beleza? Você faz tipo um objeto. Bem? E aí aqui, ó, você leu, deixou todas as colunas minúsculas. Perfeito? É, tirou os que estão sem preço, sem quantidade. As linhas inteiras, tá? Você tirou as linhas inteiras que estão sem preço, sem quantidade. Criou uma coluna chamada total, que é preço vezes quantidade. Agrupou por categoria e mostrou o total, que é essa quantidade nova que você criou. Somou, então você tem a soma total, e ordenou os valores. Se ascending é crescente, tá? Então ascending false é decrescente. E aí, pessoal, qual é a coisa legal que você fez aqui? Tudo isso que está escrito aqui, cada uma dessas operações, você pode fazer no Excel, por exemplo. Eu posso ir lá, abrir uma planilha, renomear as colunas, tarará, beleza. E talvez seja mais rápido para quem é iniciante do que escrever isso daqui de maneira que funcione. Né? Agora é mais fácil com LLM e tal, né? Mas houve um momento que não era trivial. Tá? E aí, por que eu prefiro fazer isso no Pandas do que no Excel? Vocês querem falar uma vantagem aí objetiva? Por quê?
E aí? Por que vocês usariam isso ao invés de usar o Excel, por exemplo? E aí? Dá uma dica, tem a ver com essencialmente isso daqui. E com Python também. Claro, o que eu estou pensando, vocês podem falar outra vantagem também. Visualização. Ainda não chegamos lá, né? Tá. Você também pode fazer visualização no Excel de boa. De boa, vírgula, né? Também tem o mesmo problema, entra nessa mesma linha. Rapidez talvez, mas não é isso que eu tô ponto. E aí? Ideias. Mesmo que seja errado, pessoal. Não pode ter medo de errar, não. Pode falar qualquer coisa. E aí? A pergunta é, vamos lá. Primeira coisa, por que eu pergunto para vocês tentarem responder e ter uma ideia? Enfim, quando eu faço a pergunta e vocês não sabem a resposta e tentam responder, na verdade, é a ideia é que é uma oportunidade para vocês tentarem responder e aprenderem com o próprio erro, porque aqui não é um momento de avaliação, né? Além do mais, vocês têm listas depois que seria um momento para aprender também, tudo bem? Então, porque assim, eu dedico tempo para fazer material e tal, pensar, fazer um negócio bacana para vocês, então eu preciso entender também se eu não estou falando sozinho, eu preciso que vocês estejam aqui vendo, né? Mas beleza, então a pergunta é, por que eu gastaria meu tempo escrevendo um negócio como esse aqui, que são várias operações
que eu consigo fazer em outros programas. Né? Programas de mexer com tabela, né? Tem vários. Né? Por que eu escolheria fazer com pandas, em Python em particular, né? E não em qualquer outro programa? Dado que eu falei com vocês na aula de hoje. O que chama atenção? Que em algum sentido, às vezes, isso parece uma maneira mais difícil de fazer algumas coisas, né? Você pode trocar o nome de uma coluna no Excel com muita facilidade, né? Você não precisa fazer pd.rename, column, né? Enfim. Mas esse é o ponto. Por que a gente acrescenta esse nível de dificuldade, esse nível de abstração? E o que a gente ganha com isso? Essa é a pergunta, somente. O que vocês acham, né? Que não precisa estar certo. O que vocês acham, né? E aí? Então, não necessariamente mais útil, né? Assim, o que eu estou apresentando para vocês é um fato. Você consegue fazer a maioria das operações que você consegue fazer aqui, você consegue fazer de outra maneira. Qual é a vantagem em eu escrever, por exemplo, escrever esse código todo? Tem que ter uma coisa que vem, assim, né? Que vem à sua mente quando você pensa nisso. Né? Qual é a diferença, né? E por que essa diferença? Quando você está usando Excel, como que é a sua interação com o programa? E aqui, como que é a sua interação com o programa? Vamos supor, beleza, eu mandei uma planilha para vocês aí, mandei um CSV para vocês quatro, mandei vocês fazerem tudo isso daí. Vocês fizeram, aí duas pessoas fizeram com Excel e duas fizeram com Pandas. Beleza. Aí eu falei, puta, pessoal, foi mal aí, eu errei a tabela. Mandei a tabela errada. Mandei aqui a outra. Quem é que vai resolver mais rápido depois desse problema? Se as colunas forem iguais, por exemplo. É quem usou Pandas, eu concordo. Mas por quê que quem usou Pandas vai fazer mais rápido? Talvez essa pessoa tenha levado mais tempo para fazer a primeira vez, mas por que a segunda vez é mais fácil para ela? Hein?
Então, vamos lá. A primeira parte da sua resposta não é isso, respondendo a Isabel, né? Você falou, porque já sabe as funções e mudanças necessárias e não depende tanto dos dados. A menina falou sobre pessoas motivos, a pessoa facilidade, eficiência, manipulação e análise estruturadas. Então, ó, no caso da resposta da Isabel, tudo que vocês falaram faz sentido, tá? Não é falando que tá errado. Mas o que você falou, Isabel, a segunda parte é a essência. Não depende tanto dos dados. Esse é o ponto. Você separou as duas coisas. Dado e manipulação são duas coisas separadas. No Excel, o dado e a manipulação estão juntos. Então, quando você faz uma manipulação, você muda o dado na hora. Certo? Você clica lá no dado, né, na planilha, que é o dado, e muda. Aqui não. Eu posso apagar essa linha aqui. Vai parar de funcionar o programa, claro. Mas aqui está descrevendo uma operação que independe do dado. Não, o dado está separado. Ele está em outra esfera. E aí, a vantagem é, se está desatualizado o dado que eu te mandei, você simplesmente vem aqui e coloca o vendas 1, sei lá, o vendas 2, que é o novo que eu te mandei. Já o cara do Excel, ele vai ter que abrir o Excel de novo, clicar no quadradinho lá, aí botar igual, enfim, todas as dores de cabeça que você tem que ter com o Excel, e aí ele vai ter que apertar Enter, vai ter que arrastar, puxar, vai levar um ano para ele fazer de novo, e às vezes ele nem vai lembrar o que ele fez, tá? Então, quando eu falei de interação, é a mesma coisa. Você está escrevendo, o escrever é uma documentação, tá? Por si só. Então você está descrevendo exatamente o que foi feito na manipulação do dado, pessoal. Para reprodutibilidade, que é o ponto que eu estou tratando aqui, não tem nada melhor do que isso, tá? Tem como fazer isso no Excel? Mais ou menos. Esse é um negócio que chama VBA, tá? Visual Basic, se não me engano. Primeiro, é uma linguagem defasada. Segundo, paga. Terceiro, pesado. Quarto, e na prática ela meio que aperta o botão para você. E não é bem o que não é o que está acontecendo aqui, né? Aqui a gente está na esfera do computador, né? Não tem interface gráfica por trás disso daqui. Então a minha dica é, só usem VBA, né? VBA. Se colocarem a arma na cabeça de vocês e mandarem, tá? Fora isso, Python ou R, tá? Eu entendo quem usa R, né? Mas essencialmente Python. Então ficou claro por que um cientista de dados que se preze, né, vai usar pandas e não Excel. Beleza. Ok, agora eu queria mostrar para vocês algumas coisas na prática, tudo bem? Deixa eu fechar isso daqui, parar de compartilhar. Daydream, tá. Tools only being a couple hours. Tá. Estou criando aqui um arquivo. Estou abrindo aqui o. Pronto. Estamos aí no Marinho, pessoal. Beleza?
Então, né, aqui eu só vou importar uma marinha normal, né, enfim, você não precisa se preocupar com isso. Quando a gente normalmente usa o PD, né, como alias, né, alias, que seria tipo um equivalente a um nome, né. Então, aqui ele vai rodar um pouquinho mais demorado, que é a primeira vez que ele vai carregar o pandas inteiro. Uma coisa que ele vai perceber é se eu rodar aqui, às vezes você quer um NumPy também, né? O NumPy já vem junto quando você instala o Pandas, só como dependência. Então vamos lá. As coisas que eu comentei, por exemplo, em aula. Tem aqui alguma coisa anotada, tá? Então, por exemplo, eu posso criar um series, certo? Que pode ser, por exemplo, 100, 200, 300. Isso aqui vai ser, eu tenho que colocar aqui embaixo, né? Tá vendo? É como se fosse uma coluninha aqui, tudo bem? Ele tá mostrando aqui no Marinho, ele mostra as coisas legaisinhas aqui, tá? Se fosse no terminal normal, ele ia mostrar só um print, beleza? Acho que se eu coloco print aqui, ele vai mostrar como se fosse um terminal. Viu? É assim que ele mostra no terminal. Mas o Marinho é chique, né? E como você também pode fazer um index, né? Então, por exemplo, index, por exemplo, Rio, SP, BH. E aí agora ele tem uma indexação aqui, beleza? Da mesma maneira, eu posso ter aqui, ó, uma outra série que cria aí da mesma maneira, só que agora com dicionário, para a gente ver as duas maneiras, né? Então, por exemplo, Rio aqui, 6.7 que seja, SP 12.3, e eu vou colocar um outro aqui, tipo Manaus. Vou fazer com vocês aí, Maceió, né? Vou ter sem acento só por razões, enfim, pythônicas aí, tá? E aí, se eu somar os dois, o que vocês esperam que aconteça? Aliás, primeiro vamos mostrar os dois aqui, né? S1, S2, beleza? E se eu. Ó, o S2 é um float 64, né? Porque é vírgula. Se eu somar os dois, o que vocês acham que vai acontecer? Hein? Vou seguir aqui. Ficou NaN nos dois, por quê? Porque ele meio que preenche esse daqui com NaN e esse daqui com NaN onde não tá, né? E aí, quando soma, vira NaN. Só tem nos dois Rio e São Paulo que somou os valores, tá? Então, vou seguir. Por exemplo, se eu criar aqui uma outra série com os valores faltando, igual a gente viu antes. E aí, eu posso ver algumas informações, né? Então, por exemplo, o ISNA. Se eu ponho o ISNA, ele vai fazer o que eu falei, que é uma máscara, né? Mas eu posso ver quantos NAs tem, então são dois. ISNA, aliás, assim, min, como eu falei, ele vai ignorar os NAs. Então, fez 8.2, mas se eu coloco o s.fiona com min, s.min, ele passa a ter aqui, no lugar do NA,
E aí você tira o min disso daqui, né? O que acontece? É a mesma coisa, você não mudou a média. Eu tenho aqui salvo um conjunto de dados. Você pode carregar como uma URL também, então salvei aqui, são os dados de sobreviventes do Titanic. Tá? Então, eu posso, por exemplo, aqui, ó, carregar esse data frame, ó, vamos olhar ele. O Marinho ele já mostra esses gráficos aqui e tal, que você, enfim, é bem único, é útil na realidade, tá? Quanto a pessoa pagou, né, se não me engano, a idade, o que tem distribuição da idade, qual classe a pessoa estava, se era homem, criança, mulher, onde embarcou. Ah, não sabia que foi os lugares onde passou. Você pode pegar a coordenada disso daqui e plotar no mapa, por exemplo, né? Então, aquilo tudo que eu comentei com vocês. Então, você tem, por exemplo, o shape é igual ao Python, né? 891 por 15. 891 linhas, 15 colunas, tá? Os dtypes, o tipo de cada coluna, beleza? Head não faz sentido aqui, porque a gente só vai ver as primeiras 5, tá? Tail faz a mesma coisa, eu posso ver quantos NA tem. Ó, age tem 172, e embarked, se embarcou ou não, tem 2. Beleza? E o describe, igual eu falei para vocês, né? Ele já dá aí uma ideia de cada uma das colunas. Ó. Quantos entradas tem, viu aqui como está faltando o age, né? A média do valor, o desvio padrão. Bem? E os quantis. Como isso aqui são valores, enfim, aliás, todos fazem sentido, né? Eu ia, tipo, até 50% das pessoas pagaram até isso daqui, por exemplo, né? Essa interpretação. E aí você pode fazer algumas coisas, né? Então, por exemplo, se eu faço def lock, por exemplo, 0, o que ele fez? Ele pegou a primeira entrada, tudo bem? E aí eu posso pegar aqui, por exemplo, botar age, eu vou pegar a idade da primeira pessoa. Ela tinha 22 anos, dessa lista, né? Mas também pode ser, ó o que acontece. Erro, né? Porque não tem coluna 5, mas tem a quinta coluna, que é o iLock, certo? O age é a terceira coluna, então é 2. Aliás, não. Aqui tá ao contrário, né? Aqui que é sex, né? Age é a quarta coluna, então é o 3. É a mesma coisa que eu fiz antes. Viu? Você pode pegar só a coluna inteira, por exemplo, com 2 pontos. Você pega a coluna inteira de age, por exemplo. E aí você pode fazer, por exemplo, pegar o def inteiro, só onde as pessoas tinham mais de 50 anos, por exemplo. Viu? Aqui eu filtrei. Você viu que eu usei ponto .age aqui, que você pode usar ponto .age em alguns casos, né? Mas o que as pessoas costumam fazer, que é o melhor, você usar colchete, tá? Age. Então agora só apareceu que as pessoas tinham mais de 50 anos. Aqui ele está mostrando só a primeira página, tá? Eu posso passar aqui e ver as outras páginas se eu quiser. Tá mostrando, e eu posso tomar algumas, enfim, posso pegar, por exemplo, a média. Não sei se assim funciona na realidade, né? Tipo, fair. Se funciona assim, não, né? Eu acho que eu teria que pegar a coluna que agora fair e ver a média. Então, essa aqui é a média das pessoas, média que pagou para quem tem mais de 50. Para quem tem menos de 50, viu? Quem tem menos de 50 pagou mais barato do que quem tem mais de 50. Então, esse é um dado aí que a gente consegue ver, tá? Então, eu posso fazer, juntar as operações. Então, igual num pai. Por exemplo, tem mais de 50 e sobreviveu. E death, survive, igual. Vai dar erro isso aqui, eu acho. Ah, não, deu certo. Tá? É que normalmente quando você não dá parênteses aqui, dá problema. Mas que bom que deu certo.
Viu? Só 22 pessoas de mais de 50 anos sobreviveram. E de mais de 60. É, bem pouco, né? Até quero olhar um negócio aqui. É, é isso aqui que eu quero. Porque mostrar como isso aqui é legal. Do Marinho, né? É, pode começar em 1, terminar em 80, vamos botar assim, né? É, eu quero ter que mostrar o slide, né? Que é esse negócio aqui, tá? E aí se eu coloco aqui slider.value, agora ele vai filtrar aqui dinamicamente, ó. Tá vendo aqui? Acima de 61, esse é o pessoal. Agora, ó, em 63 só tem uma pessoa que sobreviveu, tá? E aí, enfim, aqui eu posso aumentando. E aí, o que é legal, por exemplo, que eu posso fazer isso daqui, na realidade, é um plot, né? Ah, eu preciso do Matplotlib, né? Que não tenho instalado. E aí, o que eu posso fazer é instalar aqui, por exemplo, né? Eu, É que tá, na real, plotando um monte de coisa, né? Não é bem o que eu quero, né? Eu quero só botar, por exemplo, o fair. Então, por exemplo, é, e aí, enfim. Isso aqui não tá fazendo sentido, né? Que esse plot não faz sentido na realidade. Ele tá, nem sei exatamente o que é isso daqui, né? Deixa eu. Será que tem bar plot? Eu não sei as funções de plot por padrão do Pandas. Vamos descobrir. Plot Pandas. É o kind, né? Você coloca kind histograma, né? Então vamos colocar o kind hist. Viu? Agora é o que a gente quer. Então, conforme a gente aumenta a idade, ó, vai indo mais para lá, né? No começo, a maioria pagou aqui, ó, vai diminuindo. E aí eu posso mudar, por exemplo, não quero ver o fair, eu quero ver o age, né? Ah, não, o age não faz sentido, né? Porque já é o que a gente já tá vendo, né? Esse aqui é o age todo, né? Aí depois vai. Essa é a única uma pessoa que tá ali, né? Mas vamos ver quais são as colunas que a gente tem mesmo? Embark, Class, Deck, Adult Male, Embark Town. Embark Town é bom, né? Ver de onde as pessoas vieram, né? Será que ele consegue plotar isso? Mas eu queria saber a contagem, né? Será que ele consegue fazer isso? Aliás, dá para fazer isso na realidade. Então, eu nem tenho anotado isso, mas a gente pode fazer, por exemplo, group by Embark Town, count. Viu? Ah, enfim, só count. Acho que se põe zero, você count, ver quantos sobreviveram, né? É assim? Vamos ver. É, eu tenho que colocar survived.
Que não é bem o que eu quero, né? Tipo, vamos lá. Isso aqui é um problema, né? Viu? É isso aqui que eu quero, né? Só que eu quero plotar um negócio que esse aqui são as linhas, né? Aliás, esse aqui são as barras, essa aqui é a quantidade, né? Então, tem o reset index, normalmente é o que a gente faz. Isso. E aí deixa eu ver o que acontece. Viu? Ficou feio, não é o que eu quero. Pod categories que eu quero. Eu sei fazer isso por fora, tá, pessoal? Eu quero fazer isso só com pandas, beleza? Ah, tá. Dá pra fazer, tipo... Kind bar. Tá com 012, não é o que eu quero, né? Pod scatter, bar, bar, h. Porque aqui, olha, tá funcionando bem com o index no nome, né? Ó, sem o reset index. Aí, ó, pronto. É o que eu queria, tá? Então agora, deixa eu apagar isso daqui, ó. A gente pode ver, ó, conforme aumenta a idade, ó. Velho, todo mundo dessa cidade que morreu com install. A partir de uma certa idade, né? No total foi isso daqui, depois, ó. A última pessoa que sobreviveu é dessa outra cidade aqui, né? Southampton. Mas, ó, você pode fixar, né, essa barra aqui, que aí eu acho que, deixa eu ver se tem X. Vamos ver se tem aqui, ó. Xlim, viu? Então vamos vir aqui no Xlim, ver, ó. Aqui vai até 200, né? Então vamos meter um Xlim igual a 200. É que no X, né? É Ylim. Ué. É uma tupla, né? 0,200. Isso. E agora que eu for aumentando, não vai mais mudar o eixo, tá vendo? Que é um problema que a gente estava lidando, né? Que parecia que não estava mudando nada, né? Mas, legal, né? Então, eu até, enfim, eu não uso tanto pandas no dia a dia, né? Eu já usei muito, né? Mas não uso mais, então eu tô até passando aí pelo momento aí de ler a documentação com vocês pra gente fazer essas coisas junto, né? Mas olha que legal que você consegue fazer. Ver uma informação aí, né? Agrupada aí pelo Embark Town, mas tem, deixa eu ver outras coisas. É uma coisa que é legal de ver, né? O sexo, por exemplo. Aí, se você agrupar por dois, será o que é? Como que fica o gráfico? Sex and P-Class, né? Que é a classe da pessoa. Ele dá as combinações aqui, né? Mas, por exemplo, vamos ver só o sexo. Se vocês viram o filme, né? Aliás. Tá. Não é, a gente não quer o sexo, a gente quer o who, né? Que é melhor, né? Que vai ter criança também, né? E aí, vocês devem lembrar, né? Que no filme, o que eles falam? Salve as crianças e as mulheres, né? Então aqui, aqui a gente já tem todo mundo que sobreviveu, né? Na realidade, que é mais velho de 1 ano, né? Na realidade, a gente poderia começar em 0, talvez tenha alguma diferença. Viu? Ó, aumenta a quantidade de criança, né? Claro, né? Conforme você chega numa idade que acaba as crianças, né? Porque menos de 16 já não é mais criança. Mas beleza, a gente está vendo aí que uma quantidade razoável aí foi criança. Beleza. Depois,
Ó, man and woman, né? Aqui, ó. As mulheres foram as que mais sobreviveram, né? Depois, ó, vai aumentando a idade, ó. Mais mulheres foram indo, ó, ainda sobrou um homem no final, né? Ó. E no fim meio que igualou. Apesar de no começo aí ter, no total, sobreviveu mais mulher do que homem, você vai ficando mais velho, né? Dá meio que na mesma. Que é coisa que o dado, você olhando para a tabela dessa daqui, você não é claro, né? O que aconteceu, né? Aqui até mostra quantos nãos tem, né? Se a pessoa estava sozinha ou acompanhada, né? Deixa eu ver se tem mais uma coisa legal que eu vou falar para vocês. Tem as coisas de melt que eu tinha falado com você, de fazer um tratamento de dado, tarará. Eu vou deixar para vocês fazerem isso nos exercícios, porque, enfim, também já passou aí da hora do intervalo. Enfim, também não sei quanto, né, tá prendendo também a atenção de vocês. Então, peraí. Então vou parar de gravar aqui, pessoal. Peraí.